pauta? O microfone está fechado. 2 anos e a gente não aprende, né? Bom, pessoal, bom dia, agradeço a participação de todos. Gostaria de colocar, então, aqui a nossa pauta em aprovação. Nós temos, então, para aprovação das minutas, né, conforme foi enviado no e-mail, então, a aprovação da minuta da 95ª e da 96ª reunião ordinária, né, que ocorreram em junho e outubro. E como a Rebeca aqui nos orientou, as minutas das reuniões dos grupos de trabalho, né, do Plano de Segurança da Água, tanto da terceira quanto da quarta, elas foram aprovadas, tá, em reuniões passadas. Então, como, né, os membros, nós sabem, a gente tem aí os grupos de trabalho, né, e a gente trabalhou bastante com esse GT do Plano de Segurança da Água, né, até que culminou no documento, né, que hoje vai ser colocado para aprovação. Então, nós teremos aí a aprovação dessas 3 minutas, então, de 2 reuniões ordinárias e a minuta de memória técnica, né, da primeira reunião do Grupo de Política de Saúde Ambiental. Então, coloco a pauta em aprovação, né, para os membros da CETESAN. Se tiverem alguma consideração, por favor, coloquem no chat. Se não, considero aí a pauta, né, aprovada. Se alguém tiver alguma consideração, alguma alteração, por favor. A pauta, tá, gente? Primeiro, para a gente seguir, só alterando ali. Bom, acho que sem nenhuma consideração, então, pauta aprovada, né? Então, vamos aí dar início à nossa reunião. Como a Rosiane pontuou, ela está um pouco prejudicada lá com a voz, então precisa preservar a saúde. Então, vou estar conduzindo aqui a reunião. Essa partezinha do parecer, eu posso só dar um destaque, né? Sim, tá? Sim. O Baraldi quer falar. Por favor, Baraldi. Ô, Cassiana, é apenas uma informação, a gente não pode falar de político e nem de político, né? Mas a equipe de transição do Lula, o Alckmin, diz que eles vão trabalhar sobre 3 temas muito importantes. O primeiro é água tratada, depois vem vacina e antibiótico. Eu acho que essa água tratada, eu acho importante a gente estar antenado com esse futuro aí, não sei o que vai virar, né? É só essa informação, viu? Ah, com certeza, senhor Baraldi. A gente vai ter aqui um momento na reunião de levantamentos de assuntos da CETESAN, né, para o ano de 2023. Eu acho que aí vai muito de encontro com o que o senhor está falando, né? Eu acho que o que nos deixa feliz é que nós estamos no rumo certo, água tratada, né? Sim, sim. É importante de tudo. E a CETESAN, a gente está bem empenhados, né, nessa questão do plano de segurança da água, né, que vai ser um assunto bastante discutido hoje, né? O nosso foco está sendo o PSA já há um tempo, né, e acho que para 2023 a gente continua, né, Rosiane? Depois a gente vai comentar aí ao longo da reunião, né, sobre as nossas ações, pensando exatamente nisso, né, água tratada. Mas muito obrigada, senhor Baraldi, a gente vai conversando aí ao longo da reunião, né. Rebeca, tem algum informe aí da secretaria, porque da coordenação a gente vai discutindo aí ao longo da reunião? Tem sim, Cassiana, mas se quiser abrir informe para os membros. Ok, então, da coordenação, né, a gente não tem informes, eu acho que não tivemos muito de dados para trazer da última reunião, acho que apenas eu apresentei os trabalhos da CETESAN num evento que aconteceu na FEC, né, sobre o PSA também, e agora a gente está até discutindo, e fui convidada, a Rosiane nem sabe, para apresentar de novo os trabalhos da CETESAN no Congresso Brasileiro de Meio Ambiente, que vai acontecer o ano que vem. Então, a Câmara Técnica já foi convidada
Nem deu tempo, viu, Rosane? Recebi esse convite sexta-feira e já aceitei. Sei que você. Nossa, maravilha. Uhum. Então, vai ser no Congresso Brasileiro de Meio Ambiente para exatamente esse tema, que é o Plano de Segurança da Água, dentro das ações da CTSAM. Então, da coordenação são apenas esses informes. Eu pergunto se algum dos membros tem algum informe, alguma notícia boa, divulgação de eventos, por favor, fiquem à vontade. Não tendo. Rebeca, então, passo para você, para os informes da Secretaria. Tá bem, Cassiana. Com relação aos informes da Secretaria Executiva, estou colocando aqui para vocês. Então, primeiramente, informar que nós tivemos entre a última reunião e essa uma solicitação da Saneamento Vinhedo, Saneamento, no dia 17 de novembro, solicitando a indicação da senhora Mara Leperian Leite Reis para representante suplente em substituição ao senhor Luiz Ricardo de Oliveira. Se eu não me engano, acho que a senhora Mara está presente também na reunião, né? Então, apenas avisando que, como a Sanebab ela é um membro, né, da CPSAM, isso passa apenas como informes, tá? Não é necessário a aprovação. Aqui, passando bem brevemente para reiterar, né, a gente está passando isso em todas as CPs, falando sobre o processo eleitoral dos comitês PCJ, né, que é o CBH-PCJ, né, o Comitê Paulista, e o PCJ Federal. O Federal, no dia de 2023, 2025, né? Então, isso aqui não é ainda para as câmaras técnicas, esse é para o plenário dos comitês, né? Plenário dos comitês. Então, tem um processo eleitoral à parte, que fica com o prazo aberto, né? Até o dia 29 de dezembro, e aí, no caso aqui, para usuários de recursos hídricos não associados do setor de abastecimento público, entidades representativas de usuários de recursos hídricos e organizações civis, né, com esse prazo. E é importante também destacar que as universidades públicas, elas também têm aqui uma vaga na sociedade civil nesse processo. Então, universidades públicas, né, podem estar pleiteando aqui uma vaga aqui nos plenários como sociedade civil e precisa se inscrever com esse prazo. É interessante, né, apenas para comentar, que essas informações, elas estão tanto na página da agência do PCJ, quanto também na página dos comitês. Eu vou colocar aqui rapidamente, né, a página dos comitês, apenas para ilustrar. Aqui, devido à reunião plenária, ele ainda está com essa informação da pauta, mas em breve vai ser removida. Mas na página principal dos comitês PCJ, se vocês rolarem, já vai ter esse bannerzinho aqui, com um processo eleitoral, né, que ele vai abrir com todas as informações redirecionando para o site da agência. Então, aqui vai ter o edital, todas as informações de calendário, análise de inscrição, isso tudo muito bem explicadinho no edital e no próprio site, os modelos de requerimento de inscrição, as fichas de inscrição da chapa, todo o processo aqui. Então, logo na página da agência e com direcionamento pela página dos comitês PCJ. Então, né, só reiterando aqui, tem muitas entidades, né, que fazem parte das câmaras técnicas e que tem a entidade que faz parte, né, dos plenários dos comitês. A gente reitera, então, essa informação, né. Qualquer dúvida também pode ser mandada pelo e-mail da Secretaria Executiva. A Tainá, ela colocou aqui os sites aqui no chat para ajudar, tá bem? Então, só dando esse adendo. E, assim, comentar que o processo, né, de alteração das câmaras técnicas, a renovação das câmaras técnicas, ela acontece em um processo à parte, né, em julho, né, de 2023. Então, quando isso acontecer, né, for para as câmaras técnicas, né, no caso, será avisado isso com antecedência, mais ou menos para o mês de maio. Né? Aqui, reiterando com relação à capacitação dos membros dos comitês, né, vou pedir para a Tainá colocar alguns links, então a gente reitera, né, a capacitação dos membros, a gente dá sugestões de cursos, como o da ANA, que são de curta duração, gratuitos e online,
Mas podem ser outros cursos, podem ser outros tipos de capacitações. Temos também a da Capacitacine, da escola virtual, preferencialmente na área de meio ambiente e recursos hídricos também, para a gente poder fazer essa aplicabilização. E cursos de especialização publicados pelos comitês do CJ. Então, se tiver algum membro da CPSAN, né, que está concluindo aqui o curso da pós-graduação na FUNEP ou na Unesp, de áreas contaminadas, né, esses certificados, fazer o envio também para a SE, né, lembrando que a partir do ano de 2022, para a gente conseguir contabilizar. Também aqui da escola virtual, né, também são indicações, né, de cursos gratuitos, com bastante temas, mas isso é bastante livre. Seguir aqui rapidamente, só comentando sobre as reuniões virtuais e presenciais, né, que existe, né, esse planejamento, né, com a aprovação da Delegação 421, na última plenária, de uma proposta de reuniões presenciais que ocorram uma vez por semestre. Então, para a CPSAN isso já foi definido, então a gente só está reiterando, né, que ficou como presencial a próxima reunião, que está prevista para 27/6. Então, a reunião de fevereiro ainda acontece de forma virtual, a de abril também, e a reunião de junho, né, que será a 100ª reunião da CPSAN, vai ocorrer de forma presencial lá em Limeira, né, imagino que na Unicamp, né, Cassiano? Isso. Então, a coordenação também vai comentar com relação a essa reunião, né, não sei se está sendo prevista a questão do evento para essa data, mas vai aproveitar como reunião presencial. Em julho temos a renovação, e aí lá para outubro, na 53ª reunião ordinária, ocorrendo também de forma presencial, previsto para o município de Indaiatuba. Esses são os informes da Secretaria Executiva, e eu agradeço pela atenção e retorno a palavra para a Cassiana. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Depois nós vamos comentar, né? Realmente, pegando aí essa informação, essa reunião presencial, que vai coincidir com a nossa 100ª reunião, então faremos também o nosso evento anual, né? Que é um item de pauta aqui, mais para o finalzinho da reunião. Agradeço, Rebeca, então, pelos informes. Então, agora passo para a aprovação. As minutas, então a minuta da 95ª, 96ª reunião ordinária, e também a minuta da memória da primeira reunião do GT, da Política de Saúde Ambiental. Os membros da CPSAN têm alguma consideração com essas minutas, alguma correção? Por favor, coloque no chat. Acho que todos os documentos, né, eles foram enviados, então se alguém tiver, eu acho que foi enviado algumas considerações por e-mail, né, Rebeca, em relação à presença, né, então acho que isso é bastante importante, né, que os membros confiram, né, porque a gente tem aí protocolos de justificativa, né, então às vezes passa batido a presença justificativa ou não, é importante os membros, né, confirmarem, além do que foi discutido na reunião, tá? Coloco então a aprovação, as 3 minutas, contrários, se manifestem no chat. Bom, não tendo então contrários, consideramos então aprovada, Rosiane, né, as 3 minutas, né, das reuniões, tanto do GT quanto da reunião ordinária. Bom, entramos então agora, né, para os itens de aprovação. O item 4, nós precisamos então aprovar o parecer técnico que discutiu, né, dentro do GT portaria, propostas de amostragem para a qualidade da água, né, na área rural. Então, acho que a Rosiane aqui quer fazer alguma consideração, falar desse parecer. Acho que o Baraldi também participou, né, bastante desse parecer técnico. Então, por favor, Rosiane, deixo com você agora. Obrigada.
Eu vou falar e depois eu peço para o Baraldi complementar, e a Rebeca também dá as etapas da tramitação, como é que vai ser, né? Mas na CTSAM, a gente tem vários GTs, dentre eles o GT Portaria. Nesse GT Portaria, nós resolvemos dar um destaque especial para a questão do saneamento rural. Como a gente sabe, é muito forte, o Baraldi vai falar aí, a questão do monitoramento das águas que são consumidas pela população rural. A gente tem ausência desses dados, não é que tem ausência dos dados, ou poucos dados que tem, né? Não é porque esses dados não chegam, é porque eles não têm, né? E nas discussões, para a gente ver a portaria 888, foi muito claro e evidente que se a área rural fosse cumprir a portaria, o custo era altíssimo. Isso não foi só na CTSAM dito, né? Mas lá no Nordeste nós tivemos vários eventos, chamamos colegas da Bahia, de Fortaleza, mostrando a dificuldade que é implementar a portaria no rigor de todas as análises. Frente a isso, nós sentamos num grupo, né? E aí esse grupo foi um número muito maior, né, da CT Rural do que da CTSAM, embora a questão da portaria está dentro da CTSAM, e é por isso que ela acaba sendo aprovada aqui, né? Mas já passou, então a ideia aqui está aí, né, vocês receberam, ficou disponível essa manifestação, a solicitação de revisão do plano de amostragens da área do saneamento rural. Então, nós estamos até colocando uma proposta, não quer dizer que essa proposta o Ministério vai entender, mas quer dizer que o Ministério tem que entender que não tem condição de pegar a portaria 888 e aplicar no saneamento rural, na área do rural, né? Quem conhece essa área, quem está presente visitando, vê a dificuldade que é já ter água de boa qualidade. Imagina monitorar com todos aqueles parâmetros. Então, frente a isso, nós fizemos uma seguinte tramitação. Fizemos um GT, né? Esse GT escreveu, ficamos para um lado, para o outro, em várias reuniões, até sair um documento. Esse documento foi aprovado no CT Rural, né? E entendo que o CT Rural é mais forte do que da CTSAM nesse momento. E agora o rito é aprovar na CTSAM esse documento, que depois eu peço para o Baraldi, né, falar também como é que foi isso, o que a gente levantou, quais são as dificuldades, e depois a Rebeca vai mostrar dessas etapas aqui, que vai ser a última das câmaras, a aprovação, como é que vai ser o rito até a gente sair do documento da CT, né, que sai hoje, e depois como vai tramitar no PCJ. Eu acho que é isso, o documento está muito bom, foi escrito em várias mãos, todo documento que é escrito em várias mãos, ele é riquíssimo, né? Então ele obteve o sucesso nesse sentido, atingiu o que a gente queria, né? E aí eu passo, sem muito delonga, que eu estou bem ruim, né? Desculpa eu estar falando toda hora ruim, porque eu acabo faltando a voz, que entra primeiro diz quem é essa, né? A minha voz ruim, mas eu já passo para o Baraldi, e na sequência a Rebeca, e fico à disposição, a gente abre aí para quem colocou algumas considerações para enriquecer esse documento. Esse documento, né, Rebeca, se me falha a memória, ele pode ser ainda acrescentado alguma coisa hoje, não é isso? Por favor, explique aí. Só fazer um comentário, que no caso, se for fazer alguma alteração, aí precisa fazer essa alteração, mas a aprovação já aconteceu hoje, né? Para não perder os prazos. Exatamente. Tá, então tá ótimo. Então é isso aí. Se alguém quiser alguma consideração, a gente considera a prova, mas eu gostaria de ouvir o Baraldi, para o Baraldi mostrar a importância e a preocupação com relação ao monitoramento da água na área rural. Baraldi. Eu quero informar a todos que na reunião do dia 25 de novembro da nossa Câmara Técnica, nós aprovamos já o parecer já elaborado pela CTSAM, né? E criamos um grupo de trabalho para acompanhar daqui para frente se há necessidade de mudar alguma coisa ou não.
Esse é o andamento que está na Câmara Técnica Rural. Não sei se a Rebeca tem uma memória técnica da última reunião nossa. Obrigado, Baraldi. Na verdade, a Rebeca agora aprovando. Alguém alguma consideração? Podemos aprovar esse documento? Cassiana, por favor, põe a aprovação. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar. O Roberto Polga, né? Sobre o parecer, perguntas e esclarecimentos, por favor, Roberto, você gostaria de alguma pergunta, esclarecimento, sugestões? Que ele colocou aqui no chat. Sim, eu gostaria. São apenas alguns esclarecimentos aí que eu gostaria da opinião de vocês. Nós temos aí, basicamente, duas situações. A água bruta, que é captada, e a água tratada, né? E se falando de água tratada, nós temos que seguir a portaria 888 no seu anexo 20, na sua integralidade. Isso é uma coisa. Pessoal, por favor. E em questão da água bruta, que seria, acredito, aí, o sistema de abastecimento alternativo, tanto subterrâneo quanto superficial, nós temos aí as instruções da CETESB, no caso do Estado de São Paulo. Então, nós temos duas situações. Uma que abrange o país, como bem falou a senhora Rosiane, né, a 888. Temos situações aí que, vamos falar assim, não dá para conciliar, por exemplo, uma concessionária de abastecimento de água no município, como São Paulo, como Indaiatuba, ou como Campinas, de uma concessionária, vamos falar assim, no município menos favorecido financeiramente. São coisas muito distintas aí para poder fazer a conciliação. Então, eu concordo com a senhora Rosiane em relação a isso. Mas no estado de São Paulo, nós temos a CETESB, que tem aqueles parâmetros do IQA, do IAP, né, que são muito claros quando você vai fazer a análise da água para fins de abastecimento humano, focando mais o esgoto, que é o caso do IQA, e no IAP na captação. Então, nós já temos parâmetros, nós já temos planos de amostragem, né? Então, o meu receio é de estar criando mais um plano aí que vocês estão propondo, que seria apenas de amostragem, né, da periodicidade dessa amostragem, em relação ao que já existe nos diplomas legais, né? Lembrando também aquela instrução técnica do DAE, instrução técnica número 10, água subterrânea, né, que é muito clara em relação a como tem que ser feito a amostragem, de que forma, que parâmetros tem que ser analisado. Então, são esses esclarecimentos que eu gostaria que vocês aí me fizessem, né, para a gente não criar mais alguma coisa que no fim vai acabar criando aí uma grande confusão, aí, principalmente para o produtor rural. Eu tenho acompanhado aqui na minha cidade muito de perto, faço visitas aí em áreas tanto urbanas quanto rurais, de propriedades grandes que têm captação subterrânea e até captação superficial, e o que a gente vê na prática é que muito pouco atendem padrões aí das portarias existentes, né? Seja para fazer amostragem, seja vigilância sanitária, enfim. Tem uma série de coisas aí que tem que ser vistas antes da gente estar sugerindo aí alguma coisa. Então, são esses esclarecimentos que eu gostaria de escutar de vocês. Obrigada, Roberto. Eu vou pegar já a tua fala, né? Opa, já acabou? Terminou? Sim, senhora. Desculpa, eu me alonguei um pouquinho. Mas... Não, imagina. Vou pegar a tua fala, o teu final aí, né? Falando da falta de... na verdade, a gente não tem esse conhecimento dessa qualidade da água que está sendo consumida pela população rural, né? Quando tem pouco, né? Não vou dizer nem que não tem, para não me falar alguma coisa que isso não é verdade, que eu não tenho o conhecimento do universo. O que a gente discute? O que a gente discutiu? A portaria 888, quando ela trouxe essa questão, nós sentamos com várias comunidades rurais, que eu falei, Bahia, Fortaleza, várias que já fazem, de alguma maneira ou de outra, alguma gestão nessas comunidades rurais, e ficou bem claro que não vão conseguir fazer todas essas análises da portaria. O fato de ter, né, a legislação que está trabalhada aí, eu estou falando da 888, nós estamos falando, o foco aqui é 888,
a portaria 888, que é para padrão de potabilidade, água para consumo humano, quando a gente olha para a área rural, se todos esses parâmetros que estão lá como obrigatório na questão do rural, a gente vê que não está sendo contemplado, porque é muito custoso, né? Então, só tem duas coisas para a gente fazer, pode até ter mais, né, na nossa discussão. Ou vai ser subsidiado, alguém vai subsidiar essas análises, ou os parâmetros, não os valores. Ninguém está considerando o valor, e muito menos diminuir a lista de parâmetros, mas sim diminuir a questão do plano de amostragem. A gente fazer um plano de amostragem mais real, mais factível, e trabalhar com os dados, né, na região, para que você foque, sim, aquelas substâncias que está na bacia hidrográfica que você pode monitorar. Então, nessa questão, é isso que essa manifestação está vindo. Vamos discutir. Só para todos terem conhecimento, uma das questões que foi em uma das reuniões com o Ministério, um webinar, o pessoal do rural, já não fui eu, né? O pessoal do rural perguntou para o Ministério, teve gente do setor rural discutindo com vocês a revisão da portaria? A resposta foi não, né? Então, faltou esse olhar do pessoal do rural, faltou esse olhar para essa portaria. Então, o que a gente está colocando aqui, só, né, reforçando, a gente está pedindo para discutir e estamos colocando uma proposta de padrão de potabilidade, de plano de amostragem, desculpa, né? E o que a gente pegou disso aí? Não foi assim do nada, não foi de um lugar onde a gente discutiu, não. Se você for ver, se vocês forem ver o regramento da legislação de portos e aeroportos, e olha que nós estamos falando, imagina um aeroporto, um Porto de Santos, um aeroporto de Guarulhos, o plano de amostragem são esses valores aí, né? Que eu preciso ver, são essas análises rotineiras que eu tenho que fazer. Quando eu tenho alguma suspeita, alguma coisa, eu entro no monitoramento mais investigatório. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente pegou muito do que a Anvisa, né, tem em portos e aeroportos, trouxe para cá, nós trouxemos para cá no sentido de que é possível fazer desse jeito e não vamos deixar a área rural sendo inadimplente e estar sempre correndo de não aplicabilidade da legislação. Foi isso, viu, Roberto? Não sei se eu consegui te explicar, que a gente segue solicitando, né? Então, aqui vai um termo, uma manifestação, que a gente nem tem clareza se vai se aceita, mas abre uma porta para a gente discutir. A coisa mais importante nesse momento primeiro, a gente ter clareza de que essa área é muito importante. Segundo, que o setor tem que discutir com os pares, né? O Ministério da Saúde, seja com a CETESB, que a área da comunidade rural não se torne irregular perante a portaria 888. É mais nesse sentido, né? Não sei se o Baraldi quer complementar. Baraldi? Só me permite só uma complementação? Estou falando do Baraldi, mas mais alguém, né? Antes do senhor Baraldi, eu gostaria de complementar, por favor. Pode ser? Pode falar agora e depois o Baraldi fala, Roberto. São duas situações, eu não sei se eu fui muito claro na minha explanação, né? Nós temos aí uma situação no âmbito do Brasil, que é uma coisa, e temos uma situação no âmbito do PCJ, que é outra coisa. O que eu tenho visto muito na prática é que a questão rural depende muito de outorga. Então, os poços tubulares ou as captações superficiais deveriam estar outorgadas, né? Se tiver outorga, a própria outorga exige que se façam como condicionantes a análise de água, né? É muito claro isso na portaria. E a incumbência de acompanhamento cabe à vigilância sanitária dos municípios, né? Isso está na própria 888. Então, eu acredito que, para chegar nesse ponto que vocês estão querendo, antes a gente precisaria estar vendo essa questão da outorga. O que eu vejo na prática? Praticamente nenhum produtor rural pequeno, não estou falando do grande irrigante, estou falando do pequeno e do médio, né, tem conhecimento que precisa estar outorgado e, em segundo momento, tem a outorga para poder fazer a captação de água, que basicamente eles fazem mais para irrigação do que para consumo humano. No fim, acaba misturando tudo, né? Uhum. Então, é isso que eu estou procurando deixar para vocês aí. Tá? Isso está bem pontuado aqui, né? Esse teu destaque, com certeza, o Baraldi vai estar falando, mas o que eu quero te falar, Roberto, que jamais a gente pode remeter para alguma coisa, porque a portaria 888 veio do Ministério da Saúde, por isso que a nossa tramitação está indo para o Ministério da Saúde. Com relação ao monitoramento, não existe monitoramento, tem dois tipos de monitoramento na 888, um pela vigilância, que a gente chama heterocontrole,
poucas vigilâncias fala no rural, pouquíssimas, né? Conheci alguma parte do noroeste do estado de São Paulo, semana passada estive numa parte lá e fizeram pouquíssimas análises, mas eventual, só para uma constatação de contaminação sim ou não. Então, assim, eu estou falando daquele plano de amostragem que cabe àquele, né, quando eu falo ao gestor, não à vigilância sanitária. Essa é a ideia aqui. Baraldi? Eu gostaria de agradecer ao Polga, né? Ele está preocupado que isso daí vai acarretar alguma implicação para o produtor rural, né? Mas, do meu ponto de vista, a instrução técnica 10 do DAE fala só de poço, não fala dos mananciais, de analisar a água dos mananciais. Então, eu acho que nós estamos tentando fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da água do produtor rural de uma forma sem penalizar o proprietário rural, né? Evidentemente que aqueles que têm outorga de água, isso eu acho que vai beneficiar, vai ajudar o produtor a dizer, olha, eu tenho outorga e eu estou cuidando da água, né? Eu não sei se eu fui claro também ou não, Rosiane, mas eu acho que a intenção nossa é analisar a água, porque nenhum produtor rural sabe a água que está bebendo e não sabe a água que ele está usando na produção do alimento. Então, eu acho que nós temos... Eu tenho a impressão, e submeto aí a prestação do Polga, que é um estudioso, que nos ajude, mostra se tem alguma coisa que vai nos prejudicar, ou se nós podemos tocar o barco para frente, né? E dizer mais que nós formamos na Câmara Técnica também um grupo de trabalho para escrever a cartilha para levar as informações para o produtor rural. Eu não sei se eu sabia a preocupação ou não do Polga aí, só pode ajudar, doutora Rosiane. Essa é a ideia mesmo, viu, Polga? Da próxima agora, porque legislação é legislação, né? Então a gente está pedindo para fazer a revisão do plano de amostragem, do monitoramento, mas a ideia realmente é sair com uma cartilha orientadora, né? E eu acho que é importante, quanto mais gente estiver junto com a gente na cartilha, melhor ainda. A cartilha vai ser coordenada pela CT Rural, né? Não é aqui, a CTção vai ser coadjuvante, certo, Baraldi? Sim. Então. Viu, doutor Baraldi, tem uma situação que eu gostaria de recomendar para vocês. Sim. O senhor se recorda que nós temos aí o consumo insignificante nas nossas bacias PCJ. Sim. Ou seja, 15 metros cúbicos dia ou 25 metros cúbicos dia. Um para água subterrânea e um para água captação superficial. Então, a grande maioria dos produtores rurais, pelo menos os que eu conheço, né, pequeno e médio, não se enquadram na categoria de outorga, mas eles precisam fazer a dispensa de outorga, seja para um poço caipira, seja para um poço tubular ou para uma captação. Eles têm que fazer a dispensa de outorga. Por quê? Porque é um documento que vai ajudar na gestão aqui dos recursos hídricos aqui do nosso PCJ, né? Então, a minha sugestão que eu daria